Um perfume chamado Rien, que em francês significa nada. E eu concordo plenamente com o nome desse perfume. Esse perfume aqui não é nada leve, nada fácil, nem nada discreto. Nesse vídeo, vou tirar aqui o perfume da caixa e eu vou te contar se ele deve fazer sentido ou não para você. Fala pessoal, hoje eu vou fazer o unboxing e compartilhar minhas primeiras impressões sobre um perfume de nicho que é bem conhecido, bastante polêmico também. É o Rien, da marca État Libre d'Orange. Então vou tirar esse perfume aqui da caixa, vou rifar na pele pela primeira vez e falar o que eu percebo aqui com as notas de saída e também na secagem do perfume. E como de costume, no final do vídeo, eu vou reagir a alguns comentários que eu achei sobre esse perfume aqui lá no Fragrantica. A État Libre d'Orange, ou simplesmente Eldo, é uma marca de perfumaria de nicho francesa que é bastante conhecida por ser provocadora, irreverente e por lançar perfumes que não tentam agradar todo mundo. Um dos perfumes mais controversos da marca é o Sécrétion Magnifique, ou Secreções Magníficas, e só pela descrição do perfume no próprio site da marca, já dá para entender porque que esse perfume é tão abominado pelas pessoas que têm bom senso. Voltando para o perfume desse vídeo, o Rien ele foi lançado em 2006 e o perfumista é o Anton Lee. Ele é conhecido justamente por criar perfumes intensos e desafiadores, incluindo esse aqui, o Sécrétion Magnifique. Eu tenho outros 3 perfumes da État Libre d'Orange. O primeiro deles é esse aqui, o Une Amourette, ou algo do tipo. Perfume que ele tá lacrado ainda. Perfume que eu quero fazer um vídeo muito em breve aqui no canal ainda. E pelo que eu vi no Fragrantica, ele tem a nota de Oud. Então é um perfume que me interessa bastante. Vou falar dele em breve aqui. Outro perfume que eu já falei aqui no canal, que já está aberto, é o La Fin du Monde, ou O Fim do Mundo. Esse perfume aqui, ele é conhecido pela nota de pipoca e pólvora. Só que quando você borrifa na pele, você só sente o cheiro da íris desse perfume. Perfume bom, mas o perfume de íris. Já tem alguns aqui na coleção. E o terceiro perfume, que eu também já falei aqui no canal, é o Herman Amécote. Ele tem o resto do nome dele aqui, que é gigante, não vou falar, não sei, ele é francês também. Esse perfume, ele é famoso por uma nota sintética chamada Diosmine. E a ideia desse cheiro é terra molhada com água de chuva. E aqui também tem ambroxan e rosa nesse perfume. Ele é bem bom. Bem minimalista, bem interessante também. Finalmente, chegou a hora de abrir a caixa do Rien. Aqui tem o nome do perfume aqui na frente. Frasco de 50 ml. Então tá aqui o frasco. Esse é o frasco do Rien. Ele é um pouco diferente dos outros. Olha aqui atrás. Ele tem o nome da marca escrito. État Libre d'Orange no vidro. Os outros frascos não tem isso. Mas de resto, mesmo tamanho, 50 ml. Acho que mesma tampa também. A tampa pesada. O borrifador parece ser o mesmo também. Bom, eu comprei esse frasco aqui de 50 ml. Porque desde o primeiro perfume que eu comprei dessa marca, eu resolvi colecionar nesse tamanho de 50 ml. Só que eles também vendem um tamanho maior de 100. Mas é aquilo que eu já falei aqui no canal, né? Quando você começa a colecionar perfume, você não precisa de ter um maior frasco. É bobagem. Melhor comprar o menor frasco possível mesmo. Se eles tivessem aquela caneta, né, de 10 ml, o Travel Size eu pegaria, em vez desse aqui. O rótulo dele aqui também, ele pega 2 lados do frasco, assim como os outros 2 perfumes. Muita gente que coleciona esse perfume aqui, coloca os perfumes assim na prateleira. Que aí dá pra ler o nome do perfume todo, dá pra ver o rótulo inteiro. Chegou a hora de borrifar o perfume aqui na pele. Como eu tô falando só desse perfume aqui nesse vídeo, não vou borrifar no papel, vai direto aqui na pele, na mão. Borrifador pressurizado. Nó! Cara, é muito bom. Já vi que é muito bom. Cheiro de couro, muito forte. Cheiro de incenso também, então cheiro esfumaçado aqui. Nossa, que perfume bom, cara.
Bom, essas duas notas de incenso e couro, como eu já falei aqui antes no canal também, eu acho que perfumes que têm essas notas mais fortes, não sei se é o caso ainda desse perfume, tá muito cedo ainda para falar, geralmente os perfumes eles são um pouco mais masculinos, essas notas são um pouco mais masculinas, mas vamos ver como que ele vai evoluir aqui com o tempo. 5 minutes later. Bom, já se passaram mais ou menos 5 minutos que eu borrifei o perfume aqui na minha mão, agora já mudou um pouquinho. Agora já tem um cheiro um pouco mais assabonetado, cheiro de limpeza, e eu acho que é por conta da nota de aldeído que tem nesse perfume. E o aldeído ele acaba fazendo isso, né? Tem muito perfume feminino, principalmente da Chanel. Esse aqui é um exemplo, Chanel número 5. Esse perfume que tem bastante aldeído também. E o aldeído, ele geralmente é associado a perfumes femininos. Então, como eu disse aqui no começo, tem a nota de incenso aqui, nota de cor também na saída. Só que o aldeído chega para dar um equilíbrio ali no perfume, para ele não ficar tão masculino. Ela tá bem assabonetado agora. Então por isso que eu acho que o pessoal fala que é um perfume compartilhável. No início, com a nota de cor e incenso, eu achei que seria mais masculino, só que realmente dá uma equilibrada. Sobre o nome do perfume, Rien, que quer dizer nada em francês. Como eu disse aqui no começo, eu acho que é uma escolha, na verdade, meio irônica, porque eu não acho que esse aqui é um perfume fácil, um perfume tão minimalista assim, para ser chamado nada. Bom, com relação agora aos melhores usos para o Rien, da État Libre d'Orange, diria que é um perfume que seria bom para qualquer época do ano, talvez exceto durante o verão, o dia muito quente, né, de muito calor, porque se você passar um pouco do ponto, borrifar demais esse perfume aqui, pode ficar um pouco enjoativo, pode dar um pouco de dor de cabeça. Então, qualquer época do ano, exceto no calor. Público-alvo, no começo eu achei que seria mais um perfume masculino, por conta da nota de incenso e a nota de couro, mas poucos minutos depois, coisa de 5 minutos depois de borrifar, já chegou a nota de aldeído, né, os aldeídos, e geralmente eles são associados a perfumes mais femininos. Então acaba que equilibra ali junto com o incenso e com o couro. Então eu diria que é um perfume realmente compartilhável. Por outro lado, não consideraria o Rien um bom candidato a perfume assinatura, porque perfume nesse estilo, isso aqui é um perfume que serve para qualquer situação, qualquer época do ano. Por exemplo, você quer usar no frio, calor, dia, noite, usar para ir para o trabalho, para sair, para ir para uma festa. Então esse perfume aqui, como eu já disse, no calor ele pode ser muito enjoativo. Existem vários outros perfumes que são bem melhores para o calor do que esse aqui. E se você está começando agora a conhecer a perfumaria de nicho, eu não indicaria comprar esse perfume aqui às cegas. Na verdade, nenhum perfume dessa marca eu indicaria comprar às cegas. Tenta comprar um decante primeiro, ou então se tem uma loja perto de você que venda essa marca, só procurar por essa logo aqui, da État Libre d'Orange. Parece o escudo do Capitão América. Testa o perfume na pele primeiro, antes de comprar um frasco grande, desse aqui de 50 ou de 100 ml. Bom, como eu comprei meu primeiro frasco dessa marca, o Herman Mecotte, nesse frasco aqui de 50 ml, eu decidi continuar colecionando essa marca sempre no frasco de 50 ml, que é um frasco pequeno. Lembrando que eles vendem também no frasco de 100 ml. Então esse aqui, o Rien, também foi o frasco de 50 ml. Eu achei na promoção no site canadense, ele foi $65. Isso dá mais ou menos R$ 250. No site francês desse perfume, no site oficial, esse perfume sai a 105 euros, que convertendo dá mais ou menos $170. Ou seja, eu paguei menos da metade do preço cheio desse perfume aqui. E o mesmo para os outros perfumes dessa marca também. Todos eles eu consegui achar na promoção. Eles têm estoque com certa facilidade também, tem vários perfumes sempre na promoção. Então por esse motivo, eu acho que a État Libre d'Orange, essa marca aqui, uma das marcas de nicho com o preço mais justo que tem no mercado hoje em dia. Você sempre acha em promoção, pelo menos aqui na América do Norte. Como eu fiz em alguns vídeos anteriores aqui no canal, eu achei alguns comentários interessantes sobre esse perfume, o Rien, lá no Fragrantica Gringo. E eu vou reagir a algum desses comentários agora. Começando então com um comentário da Make Like a Tree, que por algum motivo ele traduziu o nome do usuário para fazer como uma árvore. Ele fala que cheira como uma clínica odontológica e o Chanel número 5 como se tivesse tido um bebê. Então o Chanel número 5, esse perfume aqui, que ele é bem conhecido por conta dos aldeídos. Então nessa parte eu concordo. O aldeído aqui lembra o aldeído do Rien, desse perfume aqui. Só que a parte da clínica odontológica não tem nem ideia o que ela quis dizer. Ou ele quis dizer. Lê o segundo comentário aqui agora. É assim que eu imagino que um armário da freira mais velha em um convento ortodoxo cheira.
incenso muito pesado. Então aqui a pessoa identificou também o incenso, né, nesse perfume. Tem uma nota de incenso bem clara aqui no começo. Então depois ele continua. Bolas de naftalina e aquele cheiro característico de uma pessoa velha. E a pessoa começou a viajar, né? No incenso estava certinho. Começou a falar que tem cheiro de pessoa velha agora. Naftalina. Aí ele termina com totalmente o estilo que eu estou procurando, né? A tradução meio tosca aqui. Eu adoro esse cheiro. E a pessoa marcou como amou. Então a pessoa fala que tem cheiro de bola de naftalina e amou o perfume. Vai entender. Terceiro comentário aqui agora. Isso cheira a um velho gentil na mesquita, usando oud árabe e me dando um doce do bolso. Cara, que bizarro. Tipo, oud árabe. Tem nada de oud aqui. Nada. Não tem nada madeirado aqui nesse perfume. Assim, pelo menos na minha pele aqui. E quando ele fala dando um doce do bolso, quer dizer que o perfume é doce? Essa parte eu também não entendi. Não tem nada doce aqui nesse perfume. Zero doce. Zero doce, zero oud. A pessoa aqui viajou na maionese. E ela também não falou se ela gostou ou não gostou do perfume. Quarto comentário agora. Você convida seus amigos estranhos e começa desenhando um pentagrama no centro da sala. Aqui o comentário começou bem já. Velas acesas começam a derreter à medida que sua fumaça escurece. Um sinal claro de sua presença. Todos vocês começam um canto, dando as boas-vindas ao seu tão esperado visitante noturno. Esse aqui começou bem, né? Achei que ia dar uma descrição ali de uma situação, que você está usando perfume, que combinaria. Então a pessoa prometeu bastante aqui no começo e não entregou nada. Você lê esse comentário aqui, o que você acha do perfume? O que você entende do perfume? A pessoa também não falou se ela gostou ou não do perfume. Quinto comentário aqui agora, do Sauro de Angela, que ele traduziu de Angela Saurus. Sauro de Angela falou: eu sempre pensei que algumas pessoas aqui são dramáticas demais, quando dizem que quase vomitaram ao cheirar uma fragrância. Eu retiro o que eu disse. Eu nunca pensei que teria uma reação visceral a uma fragrância. Mas eis que surge o État Libre d'Orange Rien. É com uma mistura de porão, que ficou fechado desde os anos 60, desinfetante hospitalar e fluidos corporais desagradáveis. Eu odeio, odeio, odeio. Agora eu fico imaginando, se a pessoa falou de fluido corporal desagradável, se ela experimentou já o Secretion Magnifique. Que é esse cara aqui. Próximo comentário. Veja, isso acontece comigo o tempo todo. Eu tenho uma amostra e quando eu testei pela primeira vez, eu não gostei. Não me deu nada. Deve ser não senti nada, né? Que ele quis dizer aqui. Na verdade, foi um pouco repulsivo. Ou seja, a pessoa odiou. Hoje eu dei outra chance e eu absolutamente amei. Cheira a igreja. Então provavelmente está falando do incenso aqui também, do perfume, né? Da saída. É tão quente, as especiarias são misturadas perfeitamente. Então, acho que é da pimenta preta, né, que tem na pirâmide. A pessoa identificou a pimenta aqui. Eu não consegui identificar essa pimenta preta. E a pessoa terminou com: é tão forte, mas não de uma maneira irritante. Estou curioso para tentar novamente outro dia e ver o que eu sinto. Esse comentário aqui mostra que se a gente testa um perfume hoje, pode ser que a gente não goste daquele perfume, só que daqui a alguns meses ou anos, pode ser que seja um perfume que se torne agradável para você, você comece a gostar. E comigo também aconteceu o contrário algumas vezes. Eu antigamente, né, alguns anos atrás, eu gostava de perfume aquático, hoje eu não sou muito fã mais. Então, pode ser que você comece a gostar de uma coisa e comece a odiar outra coisa também. Acontece. Então agora o último comentário, o sétimo comentário aqui. Fechar com chave de ouro. É assim que Deus cheira. A pessoa falou que amou perfume, então é isso. Vê que a maioria dos comentários aqui, na verdade, nem foi tão negativo assim. Apesar de que algumas pessoas não colocou, né, não marcou se amou ou se odiou o perfume. Como a pessoa que falou do velho gentil na mesquita, usando oud e tirando um doce do bolso. Vai saber se isso é bom ou ruim pra pessoa. Mas esses aí foram os comentários mais bizarros que eu achei sobre esse perfume. Vou voltar pro vídeo agora. Deu pra ver que o Rien não é um perfume que agrada a todo mundo, mas também não vai ter rejeição de um Secretion Magnifique, por exemplo, que é um perfume bem mais difícil do que esse aqui. Bom, para fechar o vídeo então, o Rien, ele começa bem intenso, bem insensado, com a nota de couro também que aparece aqui no começo,
mas poucos minutos depois já aparecem os aldeídos. Eles trazem um ar meio vintage, meio de perfume antigo, para esse perfume aqui. E geralmente, aldeídos são associados a perfumes femininos, enquanto o incenso e o couro são relacionados a perfumes masculinos. Então isso meio que dá uma equilibrada no perfume também. Por conta disso, eu acho que é um perfume bem compartilhável. Mesmo não sendo um perfume desafiador para mim, eu ainda acho que muita gente não vai gostar desse perfume aqui, porque ele não tem a mesma agradabilidade de perfumes designer, como Dior Sauvage, YSL Myself e outros perfumes que a gente acha aí em loja de shopping, loja de perfumaria de shopping. Mas eu também sei que a Etat Libre d'Orange, essa marca aqui, a intenção dela não é fazer perfumes agradáveis para competir com o Dior Sauvage da vida. A ideia deles é fazer perfume criativo, perfume desafiador mesmo, que é para o pessoal que gosta mais de perfumaria de nicho, uma perfumaria mais diferente. Agora, comenta aqui embaixo se você já conhecia o Rien, da Etat Libre d'Orange, ou então se você tem algum perfume dessa marca que você quer recomendar para o pessoal que vai assistir esse vídeo. Não esquece também de deixar uma curtida, deixar um hype, para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assina o canal caso não tenha assinado ainda, de graça, não paga nada. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Agora, imagina se essa pessoa está falando de fluido corporal aqui, se essa pessoa experimentasse o Secretiona. Qual foi a cirurgia mais complicada que... Para, cara. Deixa eu concentrar.